Muito bem, meus queridos e minhas queridas, uma boa noite a todos e a todas. É um prazer, uma alegria, uma honra muito grande receber cada um de vocês aqui nessa casa de paz, essa casa abençoada de amor e caridade. Quero também aproveitar para cumprimentar os nossos amigos internautas, que agora têm essa condição de nos ver e ouvir nos mais longínquos lugares desse nosso planeta. E a gente está muito feliz com esse programa que foi instituído aqui nesta casa, onde brasileiros, companheiros, irmãos nossos que estão em outros países têm aproveitado muito esse estudo e aprendido muito conosco. Não só o estudo de perguntas e respostas, que é este agora, como também as palestras e o estudo do Evangelho. Então, eu fico muito feliz e agradecido aos bons espíritos que nos intuem sempre nessas boas ideias. Quero aproveitar para agradecer a presença do nosso companheiro Irley, do Richard, que daqui a pouco vai nos brindar com a magnífica palestra. Para quem está vindo à casa pela primeira vez, sejam muito bem-vindos, é um prazer recebê-los. Aos demais companheiros, é uma alegria sempre revê-los aqui nessa casa. Nosso estudo de perguntas e respostas, ele é um tema livre, vocês podem fazer as perguntas que vocês quiserem. Nas laterais estão os nossos amigos voluntários, que vão estar levando para vocês a prancheta. Basta levantar a sua mão, que eles vão levar até você. Nós já temos alguns aqui, eu vou pedir ao nosso companheiro Irley que já que possa aqui responder a pergunta. Nós não temos aqui a pretensão de responder todas. Se tiver alguma questão que porventura nós não saibamos responder, nós vamos estudar e traremos aqui numa nova oportunidade. E depois o Richard vai responder também, e sucessivamente. Eu desejo a todos um excelente estudo. À vontade, amigo. Boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja conosco. A primeira pergunta, inclusive já foi feita algumas vezes aqui na casa e nós já respondemos. Jesus é Deus ou não? No ano de 324, no segundo concílio de Nicéia, quando Constantino, naquela época, se reuniu, e a filosofia cristã, a partir daquela época, passou a chamar Católica Apostólica Romana. E naquele mesmo concílio, então, foi criado a Trindade, os três, Pai, Filho e Espírito Santo. E o Filho, nesse concílio, foi colocado como Deus. E várias filosofias religiosas, inclusive carismáticas, pregam que Jesus é Deus. Jesus, meus queridos, jamais foi Deus. Jesus é nosso irmão. Foi o espírito mais evoluído que encarnou no planeta Terra. E ele há mais ou menos 4 bilhões de anos, ou trilhões, coisa assim, ele já era o governador do planeta. Se nós olharmos na própria Bíblia, tem várias colocações de Jesus. Quando foi conversado com ele, mas, mestre, vós sois bom. O que Jesus disse? Mestre, eu posso ser, mas bom é meu Pai que está no céu. Depois outra colocação junto com João, já quase na véspera da sua despedida, ele já sabendo que ele ia desencarnar. O que ele disse? Eu irei e pedirei a meu Pai que ele enviará o Consolador em meu nome. Pedirei a meu Pai. Então tem várias e várias colocações dentro da própria Bíblia que Jesus não é Deus. Ele é Filho de Deus. Se vocês estudarem alguns livros, me fugiu o nome agora, ele é do irmão do Robes Pinheiro, o médium, e de Ângelo Inácio, onde vai mostrar há quantos bilhões de anos que Jesus estava preparando para encarnar no planeta Terra. E onde Jesus veio, o planeta, a região a qual ele veio, nem existe mais. Já se acabou.
Então, meus queridos amigos e irmãos, Jesus foi o espírito mais evoluído e puro que passou no planeta Terra. Mas ele é nosso irmão, filho de Deus. Nunca foi Deus. Boa noite. Um esquizofrênico que comete suicídio sofre as mesmas consequências de uma pessoa que comete o ato em sã consciência? Ao estudarmos a questão do suicídio, nós vamos compreender que as obras nos trazem a questão do suicídio consciente e do suicídio inconsciente. O suicídio consciente é aquele que o indivíduo atenta contra a própria vida corpórea, pondo fim a ela antes do prazo ao qual ele mesmo havia programado para a sua estada aqui no plano terreno, para cumprir aquilo que delineou para a sua evolução espiritual. O suicida inconsciente é aquele que, por uma via indireta, antecipa a morte do seu corpo físico. Aí nós vemos a questão dos vícios, da alimentação desregulada, de qualquer situação que você coloque a sua existência física em risco de ocorrer uma morte antecipada. O seu objeto naquele momento direto não é causar a morte do seu corpo físico, mas você está colocando ele em uma situação que assim pode ser levada. A espiritualidade tem nos revelado, através das reuniões, dos trabalhos mediúnicos, que hoje, em detrimento da gama de informações que nós detemos, é muito difícil ter qualquer um de nós que, por menor que seja, não tenha conhecimento de todos os malefícios, situações que possam agravar, atentar contra a saúde do nosso corpo físico e levar ele a uma morte precoce. Então, a espiritualidade tem nos alertado que muitos casos de suicídios, antigamente que eram considerados inconscientes, hoje no plano espiritual são tendo tidos como suicidas inconscientes, que é o caso aí até do uso de cigarro, bebidas, direção imprudente, que antigamente as pessoas que desencarnavam eram até acolhidas lá como um suicida inconsciente. Hoje, em detrimento da gama de informações que nós temos, essas situações estão deixando de ser inconscientes e estão sendo consideradas já conscientes. No caso dos portadores de transtornos mentais, que nós já sabemos que são espíritos que estão na situação de prova de resgate, como os esquizofrênicos, que vêm para este plano, para poder, às vezes, até reparar situações perispirituais, do seu perispírito, ao qual está inadequado, está lesionado por atos inconsequentes de reencarnações passadas. E isso pode levar a duas situações que nós temos aqui, da doença mental. A doença mental, que pode ser um resgate kármico, que é o indivíduo que vem e está tentando ali reparar danos anteriores, ou a doença mental, que realmente é de um distúrbio, de uma consequência física. Nem todas têm consequência mental. Neste caso, quando se pergunta se o esquizofrênico comete suicídio, se ele sofre as mesmas consequências, não. Porque aí, nessas situações, nós temos que pensar como é visto no direito a questão dos agravantes e dos atenuantes. Não é que justifique o ato. Isso vai incorrer em novos prejuízos para ele, que em projetos futuros ele terá que resgatar e reparar. Mas ele é um indivíduo que já não estava em sã consciência, ele estava já padecendo de um transtorno de um desequilíbrio físico que levou a um agravamento do desequilíbrio psíquico e espiritual, levando ele a cometer esse ato contra a própria existência. Então, muitas das vezes, pelas questões dos atenuantes, podem haver aí, a própria espiritualidade, possibilidades a ela de haver intervenções mais precoces de socorro, de auxílio a ele. Agora, se ele vai despertar e receber esse auxílio, aí entra em outras questões que nós temos que discutir aí, que aí já são a questão do trabalho da espiritualidade junto aos suicidas. Ok? Muito bem. Uma pergunta interessante aqui, que vem bem ao encontro
do que o Richard acabou de falar aqui. E a pessoa fala assim, tenho ouvido nas palestras sobre as consequências dos vícios. Realmente é considerado suicídio? Qual a consequência disso? E se eu suicidar por vontade própria? Olha só, meus queridos. Então, nós temos aqui, o Richard já respondeu parte dessa pergunta, mas a gente tem que separar em duas situações aqui. A questão dos vícios. Quando se fala em vício, a pessoa viciada. Aí você pensa em quê? Droga. Das drogas ilícitas. Mas nós temos as questões da bebida. São drogas lícitas aqui no nosso Brasil, que é permitido o uso da bebida, do fumo, das drogas ilícitas, que aí entra toda aquela gama enorme aí de produtos, mas todas elas prejudicam e muito o nosso corpo físico. E nós já sabemos disso. Foi colocado aqui muito bem aqui pelo Richardson, que hoje nós temos informações, nós temos aí a internet, nós temos aí programas, nós temos a nossa medicina muito evoluída, sabemos que o cigarro causa um mal muito grande para a nossa saúde, que a bebida alcoólica, ela danifica o nosso corpo físico, trazendo aí sérios prejuízos na nossa saúde, não é verdade? E as drogas psicóticas também, além do excesso de alimentação, e vai por aí afora. Então, é considerado suicídio? Sim. Definitivamente sim, é considerado um suicídio. No contexto geral, inconsciente. Inconsciente no sentido de quê? De que você não quer morrer, né? Ninguém acende um cigarrinho e fala assim, hoje eu vou me suicidar, né? Ninguém fala isso. Ou coloca lá uma dose de cachaça, um uísque, cerveja, e hoje eu quero morrer de alegria, né? Ninguém quer morrer bebendo ali, né? Mas está se matando. Ele está bebendo, ele está fumando. O que ele faz com isso? Ele começa a danificar o seu corpo físico. Isso, a medicina já é muito clara em relação a isso. Quando ele acontece isso, que ele danifica o seu corpo físico, consequentemente, ele danifica o seu perispírito, que é o corpo do espírito, ou corpo perispiritual, como queira, que é o molde que dá forma ao nosso corpo físico. E aí, quando você desencarna, chega no plano espiritual e é considerado um suicida, sim. Nós podemos aqui lembrar um fato interessante, que muitas pessoas já devem ter visto, assistido, e se não assistiram, assistam o filme Nosso Lar, leiam o livro, que é melhor ainda. Mas lá no filme vocês vão ver que André Luiz ficou ali, depois que foi um grande médico aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, que ficou durante longos 8 anos e meio, terrenos, naquelas regiões terríveis, naquelas regiões umbralinas, e que quando ele foi resgatado, então, pelo ministro Clarencio e Lísias, que todos os dias eles iam lá pedido da mãe de André Luiz para auxiliar. Mas André Luiz, no estado lastimável que se encontrava, não percebia a presença dos amigos espirituais. Olha a densidade aí diferente que eles estavam vibracional, né? E aí o que acontece? Depois dele realmente de muito sofrimento, que ele fez as suas preces e pediu, foi auxiliado, ele viu, então vislumbrou a presença do ministro Clarencio e de Lísias. Foi levado à colônia Nosso Lar, foi para o hospital, e chegando lá, os médicos, enfermeiros, todo mundo conversando, que pena, né, que o nosso amigo chegou aqui pelo suicídio. André Luiz, que foi um grande médico, revoltou-se, opa, peraí, meu filho, você ficou doido? Eu era médico, suicidei não, o meu prontuário está errado aí, ué. Olha direitinho aí, está tudo errado. Eu tive um problema sério aqui no intestino, no estômago e tem. Não, você suicidou assim, meu irmão. Você bebia demais, você fumava demais, você tinha uma vida desregrada, você era nervosinho demais. Os brabinhos aí, ó, nervoso, danificando. Sabe aquele negócio? Nossa, tu fica até amarelo de raiva. É isso mesmo, acabando com o fígado. E aí, você então sofre essas consequências desse ato danoso que você faz ao seu corpo físico, consequentemente ao seu perispírito. E pior, além de ser considerado um suicida e sofrer sérios transtornos e grandes sofrimentos no plano espiritual, quando você reencarnar, traz sequelas. Porque você danificou o seu corpo perispiritual. Ao reencarnar, o seu corpo vem ali com problemas. E aí, nasce aqui, por exemplo, com problemas respiratórios. Acabou que estava fumando, danificou os seus órgãos respiratórios, seus pulmões. Nasce com problema no fígado. E às vezes nasce uma criança ali, em tenra idade, né? Ali com, como é que chama aquela doença
do alcoólatra, do fígado? Cirrose. Obrigado, querida. Nasce com cirrose. E como é que a medicina diz? Mas, nossa, meu menino nasceu com cirrose. Aí o médico fala assim, é hereditário. O pai e a mãe bebe? Não, bebe não. Nada. E o avô e a avó bebe também não. E o bisavô? Ixi, o bisavô bebia, meu filho, o bisavô comia a garrafa de tiragosto até. Olha o dito cujo reencarnando ali. É ele. Não deixa de ser hereditário, de uma certa forma, né? E tá lá. Aí vem trazendo sequelas terríveis, sofre pra caramba isso aí. Como também nessas questões que ele coloca aqui. E se eu suicidar por vontade própria? Pior ainda, meus queridos. Nós não temos o direito de tirar a nossa vida. Olha só. Ah, mas e o meu livre-arbítrio? O nosso livre-arbítrio é relativo. Nós temos o nosso livre-arbítrio que vai até onde a gente não afronta uma lei maior, que é uma lei divina, uma lei de Deus, portanto uma lei imutável. Deus nos deu a vida e só Ele tem o direito de tirar. Nós não temos esse direito. E se você, arbitrariamente, ali, voluntariamente, tira a sua própria vida, um tiro na cabeça, bebendo veneno, se enforcando, se atirando ali de uma ponte, enfim, qualquer coisa terrível como essa, vai trazer para si sérias consequências. O sofrimento de um suicida, meus queridos, no plano espiritual, é para nós aqui algo inimaginável. Inimaginável. Então, se alguém está passando por situações difíceis, o suicídio jamais, em tempo algum, será uma solução, será uma válvula de escape, será uma porta de saída, jamais. Porque o sofrimento de um suicida, eu não tenho aqui como expressar para vocês em palavras o que é um sofrimento de um suicida. Eu não conheço no nosso dicionário o que é sinônimo de sofrimento de um suicida. E vou dizer para vocês, tem um relato de uma mensagem, está no livro O Martírio de um Suicida e No País da Luz. Antero de Quental foi o autor dessa mensagem. Antero de Quental foi um poeta português, e depois de... ele se suicidou em Portugal, tem até uma praça lá que leva o nome dele, com 2 tiros no peito. E depois de muito tempo de sofrimento, quando ele teve condições ali de conversar e dar essa mensagem, e ele falou assim: os maiores martírios da terra são doces consolações, se compararmos ao mais suave sofrimento de um suicida. Então, não sei o que é um sofrimento de um suicida. Imagina a pior coisa que possa acontecer na face da terra. A pior desgraça desse mundo que você possa imaginar. Isso é uma doce consolação. Se você comparar ao mais suave sofrimento de um suicida, então eu não sei o que é um sofrimento de um suicida. Eu sei que é muito doloroso. Eu falo isso para vocês com muita propriedade, porque eu, na qualidade de dirigente de reunião mediúnica, quando eu converso com esses nossos irmãozinhos sofredores, e nós fazemos isso nessa casa aqui praticamente todos os dias, tentando auxiliá-los, e o sofrimento é muito grande, porque eles ainda sentem naquele momento aqueles sintomas, como se estivesse acontecendo naquele momento. Ele não consegue compreender por que ele não morre. Ele sente lá a corda enforcando ele ainda. E o orientador da reunião mediúnica tem que ser rápido, porque o médium sofre muito. As dores ali no estômago pelo veneno tomado, o tiro, o estampido da arma a cada segundo na sua cabeça, ele ouvindo o tiro e o sangue escorrendo. Imagina isso durante talvez, não sei quanto tempo, séculos talvez. Cada caso é um caso, não existe suicídio igual. Mas eu digo para vocês, o sofrimento é muito grande. Então, meus queridos, fé, perseverança, resignação, confiança. Essas são as palavras para a gente poder vencer. E se esforçar para vencer os vícios. O vício da bebida, o vício do fumo, o vício das drogas em geral, só vai nos levar para um lugar, para o fundo do poço. E depois para sair é difícil. Vamos refletir sobre isso, meus queridos. Qual a importância da religião para o ser humano? Essa pergunta é bem... Religião, vem do latim, quer dizer religare. Religare quer dizer ligar a criatura ao Criador, o Filho ao Pai. E a verdadeira religião
é nós vivenciar os ensinamentos que o Cristo nos deixou. É vivenciar as leis de Deus, leis imortais. Porque se nós for verificar realmente a religião nenhuma, meus amigos, nenhuma salva ninguém. Nenhuma. O que salva é nós colocar na nossa vida os ensinamentos do Cristo. E vamos pela história. Vamos voltar lá no ano 324. Quando Constantino levou a filosofia cristã para a católica apostólica romana. A igreja mataram muito mais do que as grandes guerras. Foi 1000 anos de trevas no nosso planeta, que foi a época da Inquisição. E se houvesse Inquisição hoje, com certeza, a maioria de nós aqui já tinha levado para a fogueira. Porque as próprias filosofias religiosas, não a filosofia em si, mas o homem foi manipulando e colocando dogmas, leis, e ai daquele que desobedecesse à lei. Até no ano mais ou menos de 1910, por aí, ou até no ano de 1515, para ser mais exato, quando Lutero era bispo, revoltou-se contra a igreja, porque a igreja colocou, os senhores da igreja colocaram que aquele que não pagasse a indulgência ia para o inferno, não tinha perdão. E aqueles que era assassino, ou tinha algum comprometido, tinha que pagar dobrado, caso contrário ia para o inferno dobrado. Né? E muitos foram condenados à fogueira para a própria igreja tomar os seus bens. A época das trevas, a época da Inquisição. A partir do ano 515, quando Lutero revoltou-se contra a igreja por causa da indulgência e outras coisas que ele não concordava, junto com João Calvino, criou-se então o luterismo com o calvinismo. Em nome de Jesus, em nome de Deus, novamente, a rainha com o clero mataram novamente centenas e milhares de pessoas na Europa, principalmente na França. Se vocês querem aprofundar mais, leia o livro A Noite de São Bartolomeu. Então, meus queridos amigos e irmãos, até tem um grande amigo nosso, não sei se vocês já veio aqui, vocês conhecem, Raul Teixeira. Raul Teixeira, nos congressos participamos com ele na Bahia, sempre falava, aquele negócio de colocar a Bíblia debaixo do braço, da axila, ele falava, vai de sovaco, só fica fedendo, mas não salva ninguém. Que a Bíblia não salva ninguém. Se nós aprofundarmos, mais de 70% da Bíblia hoje é mentira, é falsa. Devido às próprias traduções, foi traduzindo e o homem foi manipulando cada dia mais, que muitas coisas que está lá nunca existiu. Foi colocado na boca de Jesus, foi colocado na boca de Mateus, de Lucas, de João e de todos eles. Se vocês quiserem também aprofundar, olha lá. Que Jesus disse, que Jesus não disse. Quem é Jesus, quem não é Jesus. Dr. Hambline, considerado um dos maiores entendidos em Bíblia do mundo. E ele é evangélico, protestante, hoje é agnóstico. E é professor de teologia nos Estados Unidos. Leis Morais, do Isaldino, que esteve aqui recentemente. Zé Reis, que esteve aqui recentemente. Então, meus amigos, o que vai nos salvar é nós vivenciar o ensinamento de Jesus. Aí sim, cada dia que passa, nós vamos galgando a escada de evolução da vida. Depois de tantas decepções com vários médios inconscientes e vaidosos de alguns centros espíritas, existe a possibilidade de um médio desenvolvido deixar de ser? Tem alguma consequência nessa ação? A primeira questão que nós temos que pensar,
que a mediunidade ela é uma ferramenta extra dada àqueles que têm trabalho atrasado. Nenhum médium, por melhor que seja a sua faculdade mediúnica, ele é alguém que tem alguma vantagem perante as outras pessoas. Ele não é um ser perfeito, pelo contrário. Ele é um ser compromissado que está aqui com esta ferramenta para fazer hora extra, porque o tempo, né, dele trabalhar já está exaurindo. Então, nós vemos que no desenvolver da mediunidade, o indivíduo ele pode oscilar em alguns estados de consciência, semiconsciência e inconsciência. Os médiuns inconscientes, eles eram registrados em maior número, né, nos primórdios até do desenvolvimento da própria doutrina, quando ela não tinha muita possibilidade de se manifestar e os indivíduos tinham muita resistência ao exercício da mediunidade. Então, devido a essa própria resistência, acabava que os fenômenos ocorriam em muitas situações com o médium inconsciente. Nós vemos hoje que, né, no desenrolar aí do trabalho mediúnico e no atual estado que estamos hoje, a grande maioria dos médiuns, eles são indivíduos semi-inconscientes durante o trabalho mediúnico. Até para uma justificativa que a espiritualidade nos apresenta, de que o trabalho mediúnico, o médium também deve participar do mesmo, porque é para cumprir esse objetivo principal, que é o seu aperfeiçoamento, o seu aprendizado. Então, quando se une aqui, né, nessa pergunta, falar de médiuns inconscientes e vaidosos, então nós temos que ter muita cautela, e aí vem até os estudos de Martins Peralva, com a questão do desenvolvimento mediúnico, a educação da mediunidade, para que os indivíduos não utilizem o fenômeno mediúnico como um véu para eles realizarem aquilo que eles não teriam coragem de realizar quando não ditos dentro do fenômeno mediúnico. Então, cabe muito a questão do estudo edificante, da educação da mediunidade. E aí, pergunta aqui, se o médium desenvolvido deixa de ser. Nós sabemos aí que, pela espiritualidade, que o estágio de evolução que alcançamos, nós não retrocedemos, nós podemos estacionar. E muitos de nós estamos fazendo isso, nós estamos estacionados. Chega naquele estágio evolutivo, onde o indivíduo, né, poderia cada vez mais galgar o seu esclarecimento, mas ali ele se desvia do propósito, justamente até pelo que colocou aqui, pelas questões de vaidade, de orgulho, os milindres, né, que nós temos, e isso vai retardar ele neste processo. Até onde que ele for, ele estará. Se ele estacionou ali por causa da vaidade do milindre, o tempo nosso está se exaurindo. Ele pode acabar chegando ao final dessa caminhada sem ter cumprido o papel com a ferramenta mediúnica que foi dada a ele e retornar para o plano espiritual, perdendo esta oportunidade. Se tem alguma consequência nessa ação? Sim. A consequência é esta perda dessa oportunidade que foi dada, né, que ele não cumpriu. E se, como eu disse no início, ele está aqui com uma ferramenta extra para fazer hora extra, porque ele é muito compromissado, mediunidade não é sinônimo de santidade, né? Ele, assim, está perdendo essa oportunidade que, muito provavelmente, ele provavelmente não terá, né, a mesma em futuras reencarnações, porque já foi dado isso agora e ele, né, pôs-se a perder. Muito bem. Pergunta interessante aqui, que também é sobre a questão da mediunidade. Tenho percebido a presença de pessoas perto de mim, e quando viro e olho, não tem ninguém. Às vezes ouço vozes. O que é isso? É o que vocês chamam de mediunidade? Como lidar com isso? Não quero isso para mim, não quero ser médium. Minha filha ou meu filho, né? Não sei o que é. Deixa eu falar para vocês, meus queridos. Mediunidade não é um transtorno, mediunidade não é doença. E também não tem jeito de deixar de ser médium, não. Você nasceu médium. Nasceu médium, vai viver como médium e vai morrer médium. E não tem ninguém nesse mundo
que você procurar e falar assim, não, eu tiro sua mediunidade. Mentira, não existe isso. Você já vem do plano espiritual preparado com essa mediunidade. Perispiritualmente você já está com esse dom, vamos chamar assim, para vocês entenderem melhor. Tá certo? Então o que acontece? Como lidar com isso? É uma situação que você tem que começar a compreender e estudar bastante. Porque de fato, quando a pessoa começa a perceber coisas à sua volta, e se a pessoa não tem conhecimento nenhum da doutrina espírita, nunca ouviu falar de espiritismo, nunca ouviu falar de mediunidade, nunca ouviu falar de espíritos, e ela começa a ver coisas, ver vultos, ver pessoas, começa a escutar coisas, o que ela vai pensar? Que ela está perturbada, estou ficando doida. O que normalmente uma pessoa faz? Procura um médico, ela vai no psiquiatra. Aí chega lá no psiquiatra e fala assim, doutor, eu estou vendo um homem aqui perto de mim, ó, ele está tudo barbudo, ele é sujo, ele falou que vai me matar. O médico olha, não vê ninguém, e fala, não, minha filha, isso aqui está fácil, toma um tarja preta aqui que nós resolve o seu problema. Aí você toma, no outro dia você fala, doutor, estou vendo 2 agora, um de um lado, outro do outro. Né? Não, então não vai aumentar a dose, você toma 2 agora. Doutor, agora estou vendo 2, vamos para onde? Vai internar, numa casa de tratamento psiquiátrico. Chega lá, o que acontece? Uma injeção de um lado, outra injeção do outro lado, outro comprimido, e a pessoa começa então a ficar naquela letargia. E com isso, o seu perispírito, por causa dessas drogas, ele se expande. Quando ele se expande, ele entra mais ainda em contato com o plano espiritual. Aí que começa a ver mesmo. Nu, eu estou vendo tudo, aí ficou doido. Aí, tá vendo, tem que amarrar, porque o ficou doido, né? Na verdade, o que essa pessoa precisava? Só estudar. Tirando os casos, meus queridos, que de fato têm os problemas mentais, né? Medicina hoje, extremamente importante, os tratamentos psiquiátricos são muito importantes, mas ainda bem que nós já temos aí com vários hospitais espíritas, psiquiátricos, aqui em Divinópolis, com a graça de Deus, sob as bênçãos de Jesus, em breve nós estaremos aqui inaugurando a pedra fundamental da construção de um hospital psiquiátrico espírita, que nós já estamos num processo de construção em breve. Então, temos que atentar para essas situações de que mediunidade é uma coisa, doença mental é outra coisa. E se a pessoa é médium, se ela tem essa percepção, o que ela precisa de fazer? Estudar. E aí, às vezes, vai num lugar, e a pessoa diz, não, você tem que desenvolver a mediunidade. Tem que desenvolver nada. Você tem que educar a sua mediunidade. Essa é a terminologia correta. Desenvolver, você vai desenvolver o resto da vida. Olha só, da vida, não estou falando desta reencarnação, não. Da vida. É um processo. Mas você precisa educar. E o que é educar a mediunidade? Tem que ter conhecimento, tem que estudar, e muito, para você saber conviver com essa mediunidade. É um dom. Porque senão, mediunidade sem controle vira transtorno. E a pessoa começa a ficar perturbada. Né? Aí começa a dar passividade na rua, dá passividade em casa, passa mal, vai nos lugares, sente um mal danado. Né? Aí chega em determinados lugares, aquela falta de ar, aquela situação, tudo. Por quê? Porque sente a presença daqueles irmãozinhos. Vai numa festa, passa mal. Vai no hospital, passa mal. Vai no velório, passa mal. E aí a pessoa chega aqui e fala assim, não. Chega para o Irlei e fala, Irlei, você acaba com esse trem, você tira esse trem de mim. Eu quero a minha vida de volta, eu quero ir para minhas festinhas. Eu gosto de bebida, eu gosto disso. Não, minha filha, médium é diferente. Olha só, não é especial não, é diferente. Ele tem que saber lidar com isso. Aí é os lugares onde ele pode frequentar, não pode frequentar qualquer lugar. Não dá conta, ele passa mal. Né? Não pode ir para as baladas, porque vai passar mal. Onde é que vocês acham que está lá naquelas baladas, naqueles baile funk, naquelas bailes de rave? Você acha que o Chico Xavier está lá? Né? Só se tiver para resgatar alguém, né? Porque lá dançando ele não vai estar. Quem que está lá? Existem entidades, espíritos afins àquele local, que gostam da bebida, que gostam da droga, que gostam disso tudo. E aí você é médium, você é uma esponja, você é como se fosse uma antena parabólica, ó, puxa tudo. E aí sai ruim, né? Passa mal mesmo. Então, meus queridos, temos que estudar, lidar com isso de uma forma tranquila, porque você não veio médium por acaso, veio para servir. Essa é a verdade. Para ajudar os outros e principalmente se ajudar. Então é um comprometimento que você fez consigo mesmo e com seus amigos espirituais no plano espiritual antes de reencarnar. Então, mediunidade, na grande maioria nossa aqui, tirando os missionários como Chico, é tudo mediunidade de expiação.
né? Tem nenhum, se está médium aqui é porque foi raça ruim mesmo. Emmanuel já nos conta isso, né? Então tem que estudar e tem que trabalhar, né, meu amigo? Para os cristãos, Cristo é iluminado e salvador. Para os budistas, Buda é que é iluminado e salvador. Então, existe dois que se equivalem, iluminação e salvador? Buda, Maomé, Moisés e muitos outros foram os emissários enviados por Jesus para preparar a Terra, o planeta, para recebê-lo. Então, Buda é um dos missionários do Cristo. Porque Cristo quer dizer iluminado, luz. Somente no planeta Terra é só um. E existe vários Cristos, vários e vários, milhares de galáxias. São os Cristos. Do planeta Terra é só Jesus ou Cristo. Se nós observarmos, né, que vão ver, hoje mais ou menos 7 bilhões de encarnados. 30%, segundo estatísticas, são cristãos. 30% cristãos. 70% não são cristãos, que é o budismo, o islamismo, o maometanismo e muitos outros. Então, realmente. E Jesus também, a gente fala muito, Jesus é o nosso Salvador. Tal. Jesus não veio salvar ninguém, ele não salva ninguém. Ele veio trazer para nós os ensinamentos. Nós temos que cumprir a lei, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo. Está lá em Levítico. Porque já não se diz mais nós amar ao próximo como a nós mesmos, porque para mim amar o próximo eu tenho que me amar. Para amar a Deus eu tenho que me amar, amar o próximo e amar a Deus. Então se eu não me amo, como eu vou amar meu próximo? Se nós só damos aquilo que temos. Desculpa, gente. Que o único que salva, que vai nos salvar, é nós deixar de ficar presenciando os ensinamentos de Jesus e colocar na nossa vida os seus ensinamentos, que é vivenciá-lo. Aí sim, nós seremos mais felizes do que nós somos hoje. A mulher, quando sofre um aborto espontâneo, tem alguma relação com um suposto desentendimento entre o espírito da mãe e do feto? É uma pergunta bem oportuna, que ela é um dos temas, né, do projeto Ano pela Vida, a questão do aborto. E para começar aqui a responder, a gente já tem que começar a desconstruir um pouco essa responsabilização da mãe pelo aborto, né? Seja ele um aborto espontâneo ou não, sempre recai sobre a mulher a culpa, a pressão, né, como a questão da maternidade aí se restringir somente ao papel da mulher. Nós temos que pensar que todo o processo reencarnatório, ele acontece muito antes lá no plano espiritual. Quando, através dos nossos planos reencarnatórios, nós delineamos, né, os nossos caminhos aqui, das nossas propostas de aprendizado, de evolução, e dentro dessas propostas, elas se encontraram com de outros indivíduos, que aí nós assumimos as relações conjugais. Dentro disso, esses planos reencarnatórios, eles vão continuar seus delineamentos, e a partir deles, eles também encontram de outros seres que estão se preparando para reencarnar na condição de filhos deste casal. Esta condição, ela pode se configurar em formatos diferentes, como muitas das vezes nós temos aí reencarnações cujos os pais se propõem
numa forma missionária, a receber aquele espírito para ajudá-lo a evoluir. Que nós temos essa passagem até usando do exemplo que o Sérgio nos apresentou do nosso lar, quando a tia do Lísias aceita vir reencarnar para, no futuro aqui na Terra, ela receber a prima dele que não aceitava o desencarne e que estava lá rebelada e querendo voltar a todo custo para reencontrar com o noivo dela que aqui tinha ficado. Então, existem essas situações que os pais estão numa condição missionária mesmo, que se propõem a receber um espírito que não tem conseguido avançar na sua evolução. E aí são dois espíritos até de um dotado conhecimento, né, esclarecimento espiritual, que vão receber aí esse espírito que tem essa dificuldade de conduzi-lo aqui com muito amor, né, e conhecimento. Temos sim reencarnações, as quais elas são de resgate, né, aí entre os pais. Pode ser um dos indivíduos, né, ou o pai tem algo a resgatar, a reparar com aquele ser que está reencarnando na condição de filho, ou a mãe, ou ambos, né? Ou o filho tem, aquele que vai vir com o filho tem um débito com aqueles que são seus pais. Mas tudo isso é traçado de acordo com o nosso livre-arbítrio. E até a espiritualidade nos apresenta que no plano espiritual, muito antes de haver a concepção, o casal, em desdobramento, encontra com o espírito reencarnante e mais uma vez reafirma o compromisso de receber. Então, neste processo, assim que há a fecundação do óvulo, já há a ligação do espírito reencarnante que vai começar a passar por este processo reencarnatório aqui. Se, no caso dos abortos espontâneos, temos uma situação, pode sim, algumas situações, os estudos, né, a espiritualidade nos apresenta que o espírito, ele numa condição de inquietude, de insegurança, que pode sim, até em detrimento desse compromisso que ele assumiu, ou com esses indivíduos que assumiram com ele, haver uma perturbação do processo reencarnatório. E pode até levar a um aborto espontâneo. Mas é em casos muito resumidos isso, tá? Porque quando já chega a reencarnação, esse processo foi muito bem trabalhado no plano espiritual. E também temos que pensar dos abortos espontâneos que acontecem, que hoje nós temos até acompanhado muitas situações que a espiritualidade tem nos apresentado, de casais que têm sido solicitados aos mesmos, antes de receber o espírito reencarnante, que será seu filho, que eles têm essa jornada junto de aprendizado e evolução, haver alguns reencarnes compulsórios somente para reparação de espíritos que estão deteriorados no plano espiritual. Então, por que foi 4 semanas de gestação? Porque foi 5 semanas de gestação? Às vezes, esses pais, eles se doaram porque o processo reencarnatório ele é necessário de uma forma reparativa, de tratamento, para esse espírito que está começando a retomar, mas o seu perispírito ainda não tem condição, que está muito deteriorado por inconsequências anteriores, às vezes até pelo próprio suicídio, e ele vem nesse processo aí. Então, existem vários delineamentos, mas não vamos assumir muito essa questão do aborto espontâneo como algo que é de um espírito que está em conflito, não quer aceitar, porque são os mínimos casos. E também não vamos depositar isso sobre a mulher, né? Porque a criança ela não vem ao mundo só com o óvulo da mulher, precisa do homem. Então, todo aborto que ocorre, ele é de participação de ambos. Okay? Muito bem. Uma pergunta interessante que nos chega é a seguinte: na minha casa tem acontecido coisas estranhas, barulhos, coisas que caem, portas que abrem sozinhas, televisão que liga sozinha. É assombrada? O que fazer para acabar com isso? É assombrada. Não. Olha só, meus queridos. Isso aqui, na verdade, a gente vai ver até isso lá no Livro dos Médiuns também, em algumas outras obras que explicam de forma científica o que acontece, essas questões. Isso também é muito mais comum do que vocês possam imaginar. Tirando as questões de ordem físicas naturais, como, por exemplo, um vento que bate a porta, a dilatação natural pelo frio e calor, também acontecem, sim, entidades que estão ali para azucrinar, vamos chamar assim, aquelas pessoas, aqueles moradores daquele lar. Seja por diversos motivos.
espíritos chamados na época por Kardec de batedores, que ficavam lá, aí joga pedra, aí você vai ver lá, não tem pedra, mas o barulho da pedra ali caindo, portas que realmente se abrem, o sofá que vai. Eu já vi muitas situações, particularmente falando para vocês, a gente vai às vezes ajudar as pessoas, e coisas que voam daqui, cai lá na frente, fogo, de repente pega fogo na parede, ali. Dinheiro, tinha um caso de uma senhora interessante que, muito pobre, coitada, uma simplicidade muito grande, uma humildade muito grande, ela trabalhava diarista, então ela punha lá, por exemplo, uma nota de R$20 em cima, lá, a nota pegava fogo até na metade, mas só até na metade, sozinha. Então isso tudo tem explicações sim. Muitas vezes, espíritos zombeteiros fazem isso, ali, por traquinice mesmo, espíritos que querem ali, brincalhões, de muito mau gosto, por sinal, né? Mas estão ali e se divertem com o medo dos moradores daquela casa. Aí abre porta e arrasta coisa, e o copo cai no chão e quebra do nada, e essas coisas todas. Vocês vão ver que os espíritos, cada um no seu grau de conhecimento, e quanto mais conhecimento ele tem, mais condições ele tem de fazer as coisas ali. Veja bem, eu não estou falando de moral, estou falando de conhecimento. Então tem espíritos malévolos que têm grande conhecimento também no plano espiritual. Vocês vão ver naquele filme Ghost, do outro lado da vida, lembra daquele espírito suicida lá no metrô? Que ele então ensinava lá para o artista principal lá, que estava tentando mexer nas coisas e não conseguia. Ele falou: ô bobão, você não tem corpo mais não, você esqueceu, você já morreu. Né? Você tem que usar a mente, a energia, que nós hoje sabemos, o ectoplasma. Então ele movimentava, e ele saiu depois, batendo no jornal, na placa, né? Assustando o gato, e essas situações, o cachorro, o gato tem uma percepção muito grande ali no plano extrafísico. Então isso acontece muito dessas questões, seja por espíritos zombeteiros, ou mesmo por espíritos vingativos, que querem perturbar ali aquela família, não deixar ele dormir para não dar conta de trabalhar no dia, a noite inteira aquele barulho ali na cabeça da pessoa, dentro do guarda-roupa, vai lá, abre o guarda-roupa, não tem nada lá dentro do guarda-roupa. Então, nas nossas reuniões mediúnicas, muitas vezes eles se manifestam, alguns rindo, zombando, você viu o medão desse povo? Outros vingativos, que chegam lá e falam assim, não, vou deixar ele tão cansado que ele vai perder o emprego e tudo, quer dizer, é uma artimanha dele. O que fazer? Culto do Evangelho no lar. Faça o culto. Quem é que faz, sabe o tanto que isso é bom. Quem não faz, faça. Se as pessoas soubessem a bênção que é, a proteção que é o culto do Evangelho no lar, uma corrente magnética ali, é como se você colocasse uma cerca elétrica dentro dessa casa, te protegendo contra espíritos. Por quê? Ali é o magnetismo mesmo. Espíritos que manifestam nas nossas reuniões ficam bravos com a gente quando a gente orienta as pessoas aqui no tratamento espiritual para que eles possam fazer o culto. Vocês é muito intrometido. Depois que vocês começaram a abrir aquele livro lá, só sai luz, eu não consigo entrar naquela casa mais. Não tem problema, eu fico lá de fora esperando ele. Eu pego ele lá de fora, mas lá na casa ele não entra mais. Não consegue. Olha só. Então, culto, meus queridos. Ali, quem não sabe ainda, procure aqui os acolhedores para que vão explicar para vocês como fazer, porque realmente é uma bênção. Né? Nós temos 2 minutinhos, você tem 1 minutinho para responder a pergunta aí, meu amigo. Antes disso, tem uma aqui interessante, que ele fala assim, antes de conhecer esta casa, passei por situações difíceis e cheguei a pensar no suicídio. Quero agradecer a esta casa e a todos vocês pela ajuda. Que bom, ficamos felizes que você esteja perseverando e nós mais felizes ainda de poder ajudar. Vocês ouviram que eu só me deu 1 minuto, né? Existe a possibilidade de Jesus voltar como encarnado para a Terra? As filosofias religiosas dogmáticas sempre diz que Jesus virá à Terra, que será o juízo final. Até de vez em quando eu brinco nos estudos, que ele vai vir, né? Numa carruagem toda de ouro, com os anjos, tudo de asas do lado, e vai chegar aqui na Terra e vai falar assim, Rilei, você vai para a esquerda, Sérgio, você vai para a direita, e todo aquele que for para a esquerda vai para o inferno, que vai para a direita vai para o céu. Gostei.
Né? Você viu aí, ó, ele ficou feliz aí. Ó. Então são colocações equivocadas, sem conhecimento dogmático. Segundo a filosofia espírita, nossos próprios irmãos espirituais, da codificação da doutrina espírita, que Jesus já veio, que é a terceira revelação. Mas encarnar na Terra, segundo diz Emmanuel, e muitos outros, Erasto, basta a gente ver lá na codificação kardeciana, Jesus não mais virá à Terra. E tem um livro recente que nós estamos já lendo pela terceira vez, que é a Transição Planetária, do Isaldino, pelo Espírito Ismael. Jesus hoje é governador, não só do planeta Terra, mas já de outros mundos também. E eles reúnem, os Cristos, segundo eles, reúnem no Sol. Vocês imaginaram a evolução de um irmão desse para reunir no Sol? Se der 40 graus aqui, todos nós vamos ficar, estou morrendo. Então, segundo nossos irmãos espirituais, encarnado na Terra não, Jesus não virá mais. Deixou para nós os seus ensinamentos, veio trazer para nós o caminho da nossa transformação, como devemos agir para ser felizes e galgar a escada da vida, que é a escada da evolução. E próprias palavras dele, não perderá nenhuma ovelha na casa do meu Pai. E todos nós um dia chegaremos lá, com certeza. Uns vai demorar uns bilhões de anos ou mais, mas chegaremos lá. E já terminou o nosso prazo, passou 2 minutos. Tá, gente, muito obrigado. Até a semana que vem, que eu vou trazer uma caminha para cá, que agora toda semana o Sérgio está me trazendo para cá direto. É verdade. Agradeço Muito obrigado a todos vocês, meus queridos, né, e desejando aí um excelente retorno aos seus lares, uma excelente palestra daqui a pouco. Muita paz a todos.